Você conhece Manowar? Vamos analisar a discografia do Manowar, uma das mais importantes bandas do heavy metal tradicional, uma banda true metal, considerada pelos seus fãs como os reis do heavy metal, como diz All the Bands Play, Manowar Kill. Nós consideramos que a discografia do Manowar possui 5 fases: a fase metal clássico, a fase Aor, a fase épica, a fase sinfônica e, por último, o que nós chamamos de a fase síntese. O Manowar, os reis do metal, é uma banda fundada em 1980. Eu já encontrei informações dizendo que eles surgiram em 76, enfim, oficialmente o que nós temos é que em 1980, Joey DeMaio, o contrabaixista, e Ross the Boss, o guitarrista, fundaram essa sensacional banda. Entretanto, Ross the Boss, nós vamos ver daqui a pouco, ele não permanece na banda, deixando-a nos anos 90, e o que nós temos como núcleo mesmo do Manowar é Joey DeMaio no contrabaixo como principal compositor e o espetacular Eric Adams, que sem dúvida alguma é um dos maiores vocalistas da história do heavy metal. O nome Manowar pode ser o anagrama de homem de guerra, mas, na verdade, Manowar é um navio de guerra da Armada Britânica. Pois é, lá nos anos 90, sem muita informação, por muitos anos, nós achávamos que o Manowar, o navio de guerra, era um navio viking, mas não é. É um navio vitoriano, é um galeão repleto de canhões, usado pela marinha inglesa. É um nome de guerra, um nome de força. É muito Manowar. A primeira fase do Manowar nós chamamos de metal clássico. Sim, porque ali, ora, é a essência. Eles estão ali no início dos anos 80, está acontecendo a New Wave of British Heavy Metal, é a essência do heavy metal sendo feita e o Manowar participou dessa história. Injustiça não colocar Manowar como uma das bandas mais importantes do estilo. Temos 4 álbuns. O álbum de estreia, Battle Hymns, o segundo álbum da capa polêmica Into Glory Ride, o terceiro e sensacional Hail to England e o épico Sign of the Hammer. Nessa fase o que nós temos é isso, heavy metal tradicional, nem mais nem menos, sem pitada de thrash, sem melodia excessiva, sem nada que fuja da essência do estilo. Outra característica importante desses álbuns é a produção oitentista. Ora, se você quiser saber essa marca da produção oitentista, que tem eco nos vocais, não vamos dizer que é um defeito, mas é uma característica. Não é um som soft, não é aquele som redondinho, com acústica perfeita. Ele possui sim algumas distorções, vamos dizer assim, na estrutura sonora, o que é muito legal esse som, porém é muito distinto daquilo que se tem como preferência hoje para som de álbuns musicais. Eu citaria como uma das características extremas dessa produção dos anos 80, o álbum do Arpia, ou Árpia, a banda brasileira, com aquela famosa música Salem, a Cidade das Bruxas. Essa fase é uma fase seminal, abordando temas que serão a essência do Viking Metal e temas mitológicos, mitologia grega, até bíblica. E eles glorificam heavy metal, com isso uma coisa que eles fazem em toda a carreira. Aliás, as letras do Manowar, não querendo menosprezá-las, tem umas que eu acho extremamente positivas e legais, elas, no entanto, giram nessa questão. Ora fala de deuses nórdicos, às vezes de mitos gregos, falam do apocalipse, falam de guerras, falam de honra, e você, ao ouvir a discografia do Manowar, está o tempo todo ouvindo palavras como glory, metal, fight, brother, king e muito hail, muito. O grande destaque da sonoridade é o contrabaixo, aquele contrabaixo mais agudo, um contrabaixo estalado. Joey DeMaio toca o contrabaixo palhetado. Ótimos riffs de guitarra,
Com a exceção de uma faixa ou outra, de principalmente as faixas do primeiro álbum, a maioria das músicas desse período são bem cadenciadas, são músicas lentas, músicas com um andamento bem marcado, músicas épicas e grandiosas. Os refrões são excelentes e o vocal de Eric Adams é heróico, é o vocal de um herói. Primeiro álbum, Battle Hymns, lançado em agosto de 1982, Hinos de Batalha. Ele sai pela gravadora Liberty Records. Quem produz o álbum é Ross the Boss, Joey DeMaio, e tem ali, na definição que eu encontrei na internet, apenas Manowar. O que significa produção de Manowar? A produção, a participação aí dos outros membros. A banda começa aí com Joey DeMaio no contrabaixo, Eric Adams na voz, Ross the Boss na guitarra e um único álbum com a participação de Carl Kennedy na bateria, que depois vai ser substituído, que vai ficar muitos anos na banda, o glorioso Scott Columbus. E temos a participação de Orson Welles. Orson Welles, que vai fazer um storytelling, uma contação de história, uma coisa marcante em algumas faixas do Manowar. De storytelling, nós temos um trecho aí narrado por Orson Welles em Dark Avenger. Depois nós vamos ter em Hail to England também uma contação de história breve em Black Arrows. É apenas uma introdução ali. Mas em Defender nós temos uma forte contação de história no álbum Fighting the War, na faixa Defender. Mas a contação de história mesmo vem em The Warrior's Prayer em Kings of Metal. E aí sim, é um avô contando uma história de batalha para o neto, The Real Story, como você pode ouvir na faixa. As faixas de Battle Hymns são a sensacional Death-Tone, muito rock and roll, começa ali com um motorzão, né, parece um Maverick, um V8 ligado, e é uma faixa bem rock and roll. Depois nós temos Metal Days, a primeira de muitas faixas que vão glorificar o heavy metal. Depois temos Fast Striker, que é muito legal. Shell Shock tem um refrão sensacional. E aí no lado B, meu amigo, vem Manowar, que faixa incrível. A já citada Dark Avenger. E aí, cara, tem uma característica do Manowar que, assim, é muito importante. Os fãs gostam em geral, mas eu não gosto muito. Que é o quê? O Joey DeMaio faz solo de contrabaixo. Legal, Joey DeMaio, ele demonstra sua habilidade, ele demonstra seu virtuosismo, mas não é uma música legal de ouvir. Aqui ele toca em William's Tale, o tema de Guilherme Tell, pararam, 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 pam, pam, muito acelerado, sabe? Centenas de palhetadas por segundo. Tá, tudo bem, eu não gosto muito dessa faixa. E aí, meu chapa, vem a sensacional, a épica Battle Hymn, que é a minha faixa preferida. Qual é a sua faixa preferida desse primeiro álbum do Manowar? A minha é Battle Hymn. Battle Hymn, pô, tô pra dizer que é a melhor música do Manowar de todos os tempos. Eles vão lançar um EP chamado Defender, e aí a gravadora, o produtor, discute com eles para que eles lancem um segundo álbum. O primeiro álbum foi bem recebido, teve uma boa distribuição, vendeu muito bem, inclusive, no Brasil. E de Defender eles vão juntar mais algumas composições e teremos daí então o álbum Into Glory Ride, na Cavalgada da Glória. Uma capa polêmica, né? E não estranho, meus amigos, eles se apresentavam assim. Sim, calça de couro, elementos de bárbaros, os caras acreditavam mesmo nisso daí. Você tá achando que o Manowar é uma banda de opinião. Ele conquista os fãs não porque eles são fingidos, é que os caras são malucos nesse negócio de bárbaro. Into Glory Ride sai em agosto de 1983, muda a gravadora, vão para Megaforce Records, produção de novo, Ross the Boss, Joey DeMaio / Manowar. E a banda tem uma pequena alteração, mas esse vai ser a composição clássica do Manowar. Joey DeMaio no contrabaixo, Eric Adams no vocal, Ross the Boss na guitarra e Scott Columbus na bateria. Into Glory Ride
consagrou aí o tema Viking no Manowar e fez um extremo sucesso, vendeu bem. No Brasil não foi tão bem distribuído, é um LP difícil de achar, é mais provável que você consiga achar o CD do que é o LP, não vendeu tanto quanto poderia no Brasil, mas vendeu muito bem na Europa, foi ovacionado na Inglaterra, e o Manowar vende aí essa imagem definitiva de que os caras são vikings, os caras são guerreiros, os caras são musculosos, os caras são brabo. As faixas são Warlord. Eu não gosto muito da introdução dessa faixa. A faixa começa ali com a sonoridade de que tem um ato amoroso em andamento, o marido descobre, tem uma briga, mas a música é muito legal, é a mais agitada do disco. E aí vem toda uma sonoridade bem cadenciada, épica, heróica. Circle of Steel, sensacional. Gloves of Metal, eu gosto muito dessa faixa. Gates of Valhalla, ela é gigantesca, é uma música grandiosa. Começa melancólica e depois incorpora um andamento heróico, um ritmo cadenciado, muito bom mesmo. Temos Hatred, que eu não sou muito fã dessa faixa, tá? Revelation, que fala da Bíblia, cara, pô, que faixa sensacional. E termina com March for Revenge, by the Soldiers of Death. A minha faixa preferida desse disco é Revelation. O refrão é incrível. Pô, o que você acha de Revelation? Coloca aí nos comentários. Qual é a sua música preferida de Into Glory Ride do Manowar? O terceiro álbum é Hail to England. Hail to England porque a fase europeia da turnê de Into Glory Ride foi suspensa, foi cortada, e aí eles tinham shows marcados na Inglaterra e depois eles ficam de honrar os fãs ingleses. O Manowar sempre teve essa, tudo em nome dos fãs, a honra dos fãs. Inclusive é a única banda que faz discurso em português e não decorado. O Joe DeMaio fez isso aqui no Brasil há uns 10 anos atrás e ele frisou: qual banda fala aqui em português improvisado? Grande Joe DeMaio. Esse álbum é lançado em fevereiro de 84, ainda pela Megaforce Records, e a produção vai ser de Jack Richardson, uma produção que vai dar um ar assim de sonoridade de batalha, um som, como eu disse, não é um som soft, tá? Tem muito eco, mas é muito legal de se ouvir esse álbum. A formação é a mesma, a clássica: Joe DeMaio, Eric Adams, Ross DeVos, Scott Columbus, e temos aí os pôsteres de divulgação da turnê, uma turnê que foi para a Europa e vai ser responsável pelo engrandecimento do Manowar e disseminação do nome dessa banda. É uma pena que esse álbum, se não me falha a memória, ele foi muito mal distribuído no Brasil, se é que foi lançado em LP no Brasil. É muito difícil achar Hail to England em LP no Brasil. Você consegue achar o CD, mas em LP eu nunca vi. As faixas são Blood of My Enemies. Caramba, cara, que sonzeira. Mas é tudo cadenciado, não é aquele heavy metal acelerado. É tudo lento, pausado e bem marcado. Each Down I Die, Kill With Power. Cara, que refrão, Kill With Power. A grandiosa Hail to England, diriam alguns um tanto quanto amarrada, mas ainda assim muito boa. Army of the Immortals, o Exército dos Imortais. Black Arrows, que tem uma narração ali, um pequenino storytelling. E termina com Bride of a Death. A minha faixa preferida é essa daí, Kill With Power. Que faixa rock and roll sensacional, heavy metal extremo. O quarto álbum e último álbum dessa fase é Sign of the Hammer, lançado em outubro de 1984, e muda de gravadora de novo. Vem pela Ten Records, e acho que a Ten Records lança esse álbum na Europa, e nas Américas, Estados Unidos, Brasil, sai pela Virgin Records. Tanto que é o seguinte, você até acha Sign of the Hammer no Brasil, versão LP. Tá? Ele foi um pouquinho melhor distribuído. O que nós observamos é que o Manowar sempre teve problema com distribuição de álbum, viu? Não sei qual era o problema.
Eu não encontrei nenhuma matéria falando especificamente disso, se eles brigavam com a gravadora, qual era a treta que dificultava a distribuição dos LPs do Manowar. Quem produz é Jack Richardson e Tony Platt. Os integrantes são os mesmos, Joey DeMaio, Eric Adams, Ross the Boss e Scott Columbus. Cara, as faixas desse álbum, que álbum sensacional. All Men Playing on Ten. Você cantou esse refrão, hein? Porque eu também cantei. Animals, cara, que bombástica essa faixa. A grandiosa. Thor, The Powerhead. Que refrão, hein? Só tem uma observação em Thor, porque a música ela segue bem cadenciada, bem grandiosa, e quando entra o solo de guitarra, dá uma acelerada assim, que fica meio fora. Eu não sei, cara. Tem um problema nesse solo de guitarra de Thor. Vem a balada Mountains, muito ovacionada pelos fãs. É uma das melhores músicas da banda. A sensacional Side of the Hammer, grandiosa, forte. The Oath, é só clássico. Thunder Peak e termina com Guyana. Cult of the Damned. Que faixa monumental que é Guyana. Minha faixa preferida é Animals. I am the Animals. Você não gosta de Animals? Pô, cara, quem não gosta dessa música? E se você não conhece, vai atrás, cara, porque essa faixa é sensacional. E agora nós entramos na segunda fase do Manowar, a fase que nós chamamos de AOR. O que é AOR? AOR é um estilo de rock and roll, de música radiofônica, que surge no final dos anos 70 e atravessa os anos 80. Foi um projeto de gravadoras. As gravadoras vão, com seus produtores, lapidar as músicas, principalmente o rock and roll e o rock progressivo. Eles vão, de certa forma, domar o rock and roll, o rock progressivo e o heavy metal, para que as músicas fiquem radiofônicas. E sim, fã de Manowar, me perdoa, mas Fighting the War é radiofônico, é comercial, é muito bom. Aliás, durante muito tempo, nós ficamos aqui sem ter conhecimento de Hail to England e Saga of the Hammer. Porque o que chegou mesmo aqui ao nosso alcance no Brasil foi o Battle Hymns, o Into Glory Ride. O Hail to England e o Saga of the Hammer eram álbuns difíceis de se conseguir. O Fighting the War foi bem distribuído. Foi um álbum mercadologicamente pensado, chegou, tanto que você acha fácil. Os dois álbuns mais fáceis de se conseguir em LP de época do Manowar é o Battle Hymns e o Fighting the War. Foi muito bem distribuído. O que nós temos aqui? De novo mudança na gravadora, os refrões são pegajosos e a batida é bem comercial, uma batida bem cadenciada, bem binária. Diriam alguns, meio dançante, hein? E a produção muda radicalmente. É por isso que eu estou colocando uma divisão aqui. A sonoridade muda, a textura do som muda, a produção muda, fica mais soft. Vamos analisar o quinto álbum do Manowar, Fight the War. Você tem até uma mudança na linguagem das capas. Você tem representação da banda, é um desenho, mas já é um prenúncio do guerreiro sem rosto que vai aparecer nas capas do Manowar daí em diante, lançado em fevereiro de 1987. Que ano, hein? 1987, o ano do AOR. Sai pela Atlantic Records, que distribui muito bem esse álbum, como eu já disse, e a produção é creditada como Manowar e Jason Flom. Talvez esse Jason Flom aí que tirou um pouco do eco, reduziu um pouco os médios, reforçou os graves e deixou a sonoridade mais comercial. Entretanto, a formação é a clássica. Joey DeMaio, Eric Adams, Ross the Boss e Scott Columbus. Foi uma turnê de sucesso, foi a turnê comercial, foi a tentativa de colocar o Manowar no rádio. Só que eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Se a tentativa da gravadora e da produção foi fazer o Manowar se vender, não deu certo. Porque Fighting the War chega perto de ser a AOR, chega perto da sonoridade radiofônica. Mas não é. Não é. Só ouvindo o disco você vai entender, eu vou comentar agora faixa a faixa. A primeira faixa é Fighting the War. Começa com uma batida assim,
para conquistar os públicos mais inocentes. Tum, tum, pá, tum, tum, pá. Um tema de guitarra muito simples e muito legal. Aliás, essa é a grande virtude do Manowar. O Manowar é simples e eficaz. Fight the War é sensacional, o refrão é maravilhoso, o riff é incrível e a batida é igualmente sensacional. Aí vem Blow Your Speakers. Para mim, Blow Your Speakers é a pior faixa do Manowar. Ela não se encaixa, cara. Ela tem um riff estranho, um andamento pop, quase que hip hop. Sério mesmo, cara. Só você ouvir, tem um refrãozinho ali que é coisa mais pro Kiss e outras bandas de metal glam do que pro Manowar. Blow Your Speakers, tá, quando ela toca aqui, tudo bem, é Manowar, eu escuto, eu gosto, mas Blow Your Speakers está muito aquém do que o Manowar já fez. Mas a coisa volta em alto nível com Carry On, e aí, meu chapa, aquilo que eu disse, acabou a War, tem mais essa de musiquinha pra rádio. Vem Violence and Bloodshed, uma música brutal, acelerada. E por isso que esse disco inaugura uma nova fase. É diferente do que vinha sendo feito até agora. Não é aquela cadência clássica e heróica. É acelerado, quase thrash metal. Aí vem Defender, uma grande música que... Nossa, que história sensacional de Defender. O filho que ouve o pai dando-lhe a missão e depois ele aceita a missão. Sensacional. Drums of Doom, incrível. Holy War, cara. Uma música que é uma demolição. Masters of Revenge. E termina assim alucinado esse álbum com Black Wind, Fire and Steel. A minha faixa preferida. Black Wind, Fire and Steel. Acelerada, forte, poderosa. Quase ali no thrash metal. Uma faixa Manowar por excelência, mas um Manowar moderno, não aquele Manowar cadenciado que nós vimos até Side of the Hammer. E a terceira fase é a fase épica de 1988 a 1996. Por que inaugura uma nova fase? Nesse período nós vamos ter mudanças na formação, nomes clássicos da banda vão deixar, Ross the Boss, Scott Columbus. A sonoridade muda. Ela obviamente não é aquela sonoridade com eco, aquela sonoridade oitentista que marcou o Manowar até Side of the Hammer, mas sem dúvida alguma não é a sonoridade quase pop ou comercial de Fight in the World. Ela tem uma textura mais segura, com um heavy metal mais moderno. E as músicas também vão ser mais rápidas, nós vamos ter mais velocidade, um pezinho ali no thrash, e muitos clímax grandiosos, por isso que é uma fase épica, principalmente em Triumph of Steel. O primeiro álbum dessa fase é o 6º lançamento do Manowar, um dos discos de heavy metal que eu mais gosto, Kings of Metal. Kings of Metal, lançado em novembro de 1988, pela Atlantic Records, foi um disco bem distribuído, não tanto quanto Fight in the World, mas chegou bem nas lojas, você consegue achar Kings of Metal em LP da época, e a produção é acreditada apenas como Manowar. A formação continua clássica, Joe DeMaio, Eric Adams, Ross the Boss e Scott Columbus. Na capa você tem o Guerreiro Sem Rosto. E é nessa fase que o Manowar se consagra com seus lemas, né? Manowar que vai dizer que eles são os reis do metal, eles vão ovacionar o público, os fãs. É a fase em que o Manowar vai dizer o seu slogan, né? All the bands play, Manowar kill. As outras bandas tocam. O Manowar, meu amigo, o Manowar mata. Exatamente, que está ali na faixa Kings of Metal. O disco começa com Wheels of Fire, fazendo uma reminiscência ao primeiro álbum da banda. Essa faixa tem o motor do automóvel sendo ligado. E é uma explosão. Essa faixa é terrível. Ela demole tudo. É uma destruição completa. Aí vem Kings of Metal, que é sensacional. Heart of Steel,
que é lenta. Aí vem o Joey DeMaio de novo, fazendo solo de contrabaixo. Não tinha feito no álbum anterior. Obviamente, parece que a gravadora não gosta disso, mas Joey DeMaio conseguiu colocar. Dessa vez não tá só ele palhetando o contrabaixo loucamente. Temos The Crow on the Ring, que é uma faixa sensacional com coral masculino. Uma coisa assim épica, épica. E aquela que particularmente é uma das melhores faixas do Manowar, na minha opinião, Kingdom Come, é a faixa que eu mais gosto. Pô, eu tô em dúvida, hein? Battle Hymns ou Kingdom Come? Mas Kingdom Come é esplêndida, cara. Só ouvindo Kingdom Come. A letra é extremamente positiva. A letra de Kingdom Come diz para você olhar para a sua luz interior e buscar o seu reino. É um negócio meio motivacional, cara. É positivo demais. Só que depois dessa faixa tão linda, vem uma faixa que, olha, por que o Manowar gravou isso, cara? Pleasure Slave, uma letra cretina, machista, cheio de coisas desnecessárias. Pra que isso? Dá vontade de chegar no Joey DeMaio, no Eric Anderson, e falar, cara, por que vocês fizeram essa faixa? Ela só saiu no CD. O vinil não tem Pleasure Slave, ainda bem. E aí vem, meu amigo, Hail and Kill. Que demolição, que destruição que é Hail and Kill. The Warrior's Prayer e termina com Blood of the Kings. Matador esse álbum. Minha faixa preferida é Kings of Metal. Sensacional. E aí nós temos o 7º álbum do Manowar, The Triumph of Steel. Eu não tenho ideia se esse álbum foi lançado em LP, onde ele foi lançado em LP. Me lembro que na época nós conhecemos apenas o CD, e isso marcou nossas vidas, a vida dos fãs do Manowar, pelo menos aqui na minha região. O álbum de 1992, lançado pela Atlantic, o CD foi bem distribuído, foi possível comprar esse CD aqui nas lojas. A produção é creditada para Manowar e John Pettigrew. Muito bem produzido o álbum. A formação sofre alteração. Fica com Joey DeMaio, Eric Adams e Cyrus the Boss na guitarra e entra David Schenkel. E na bateria sai Scott Columbus e entra Rhino. Me lembro que nessa época Joey DeMaio vai dar uma entrevista. Foi na Rock Brigade que nós lemos essa entrevista e perguntam: por que os membros estão saindo do Manowar? Joey DeMaio é um fanfarrão, cara, porque não é possível. Ele diz: é porque para ser um membro do Manowar é preciso tocar horas e horas a fio, participar de turnês gigantescas, beber litros e litros de cerveja e transar com dezenas de garotas. Nem todos conseguem ser um membro do Manowar. É brincadeira, né, Joey DeMaio? Isso é brincadeira. Na capa nós temos aí o Guerreiro Sem Rosto. Eu lembro que no CD a capa ampliava, tá? Era um pôster maior, uma cena bem maior. O posto da turnê tá aí com a capa ampliada, uma cena surreal, né? Com mulheres, com asas e tudo mais, martelo e espada. Será que é coisa mais Manowar do que isso? Não tem, né, cara? Não tem. As faixas são as seguintes. O CD começa com a épica, a absurdamente épica Achilles, Agony and Ecstasy in 80 Parts. Começa com um tema principal muito pujante, muito legal, depois a música dá uma aliviada, e aí nós temos inclusive um solo de bateria, um grande solo de guitarra e várias partes de heavy metal da melhor qualidade. Gosto muito dessa faixa Achilles. Em seguida, nós vamos ter Metal Warriors, uma música épica. Uma música épica com um refrão absurdo. Ride the Dragon, uma música muito legal, onde o guitarrista dá uma demonstrada ali das suas qualidades. A sensacional Spirit Horse of the Cherokee. Talvez porque o Joey DeMaio, ele nunca negou que ele é um descendente da população indígena norte-americana, e aqui ele faz uma homenagem ao índio Cherokee. A faixa Burning. Depois temos The Power of Thy Sword, incrível também. The Demon's Whip e termina com a balada Masters of the Wind, muito bonita. A minha faixa preferida é Ride the Dragon, porque ela é matadora. Qual é a sua? O 8º álbum e 3º álbum dessa fase é o explosivo Louder Than Hell.
E aqui nós temos de novo aquela história do pôster dobrado dentro da caixa do CD. Eu não faço a menor ideia se isso aí foi lançado em vinil. O álbum é de 1996 e ele sai pela Geffen Records, muda a gravadora. A produção é do Joey DeMaio e a banda sofre mudança de novo. Temos aí Joey DeMaio no baixo, Eric Adams na voz, entra Cole Logan na guitarra e volta Scott Columbus na bateria, que vai mandar muito bem. Scott Columbus que tinha saído para cuidar da esposa, que estava doente. Tá aí a grande formação do Manowar. E meu amigo, que álbum, hein? Que álbum absurdo, é um dos que eu mais gosto, cara. Olha aí a capa estendida, o guerreiro sem rosto. E é o seguinte, cara, Return of the Warlord, de novo o Manowar retoma os temas clássicos do início da banda. Brothers of Metal, que música absurda. Só tem paulada, cara, acho que é o disco mais extremo deles. The Gods Made Heavy Metal. Você cantou o refrão? Eu cantei. Incrível. Courage, Number One, Outlaw, King, Today is a God Day to Die. Uma faixa instrumental. É legal, cara. É bem legal. Vamos para My Spirit Live Zone e termina com a explosiva The Power. Me lembro de um grande amigo meu dizendo, cara, essa música é poderosa. Realmente. Minha faixa preferida, The Gods Made Heavy Metal. Imagina, cara, você na arena, Manowar no palco e gritando em uníssono com milhares de outros fãs, The Gods Made Heavy Metal. É curtição, meu amigo. É catarse pura isso daqui. Chegamos na quarta fase, a fase sinfônica da banda, de 2002 a 2007. Temos 2 álbuns. São 2 álbuns marcados por muitas orquestrações. Temos um ritmo mais lento, até nas faixas mais agressivas, elas não são tão agressivas quanto foram em Louder Than Hell. Só que as orquestrações, cara, são com sintetizadores, não é orquestra acústica. Fica um negócio meio meh, sabe? O negócio não fica muito legal, não. E é nessa fase que o Manowar vai parar de brigar com gravadora, para parar de ter problema com distribuição, e é criada a própria gravadora, a Magic Circle Music. Pô, podia ter feito isso lá no Fight the War, né? Para distribuir melhor os álbuns. No álbum do Manowar, Warriors of the World. O Manowar sempre falou das nações. Eu não me lembro qual faixa que eles ficam dando o nome dos países, honrando todos os fãs. Aí nós temos uma capa onde eles não deixam por menos. Claro, Manowar, banda norte-americana, estadunidense. O guerreiro está segurando a bandeira dos Estados Unidos, mas você tem várias bandeiras aí de países que o Manowar honra. Inclusive o Brasil ali, cara. O Manowar gosta muito de tocar no Brasil. Na contracapa, as bandeiras continuam. O álbum é de 2002. É lançado pela Nuclear Blast. E a produção é puramente de Joey DeMaio. E aí nós temos a manutenção da formação. Joey DeMaio, Eric Adams, Cole Logan e Scott Columbus. Aí é o que eu falei para vocês, a contracapa com as outras bandeiras, o Japão, a Argentina, né? E as faixas são Call to Arms, The Fight for Freedom. Cara, sensacional a ópera de Puccini, Nessun Dorma, na qual Eric Adams diz, pai canta pra caramba, tá ligado? É isso que o Eric Adams está dizendo. Tá? Vocês não admitem, Eric Adams está dizendo. Tá? Vocês não admitem, Eric Adams está dizendo. Mas eu sou um dos maiores vocalistas do heavy metal. E ele mostra aqui em Nessun Dorma. Voltamos ao tema Viking com Valhalla. Depois temos Swords in the Wind. An American Trilogy. É uma faixa assim, né? Glory, Glory, Hallelujah. Eu não gosto muito dessa faixa não, cara. Eu acho meio pedante, tá? Temos The March, Warriors of the World United. Que música apaixonante para ser cantada em uníssono na arena. Hand of Doom, House of Death, uma música brutal. E Fight Until You Die. Cara, nessas faixas sempre vai ter uma orquestração, uma tecladeira, nem todas são pegadas, muitas são lentas, por isso que ela é diferente da fase anterior, muito diferente do Louder Than Hell, esse álbum. Minha faixa preferida é House of Death, porque ela é brutal, porque quando eu vou ouvir Manowar, eu quero ouvir pauleira, eu não tô afim de ouvir orquestração. Aí, meu amigo, vem o 10º álbum, Gods of War, muita gente reclamou,
Eu também não gostei muito, tá? Fevereiro de 2007. E aí sai pela Magic Circle Music. Produção só do Joey DeMaio. E a banda segue. Joey DeMaio, Eric Adams, Carl Logan, Scott Columbus. Faça uma análise comigo, fã do Manowar. Ouvi certa vez um crítico dizendo: Manowar vai se apresentar no Brasil e sabe-se lá Deus com qual guitarrista e baterista. Cara, não é assim não. Eles tiveram mudanças de guitarristas, mas na medida do possível houve uma manutenção dos membros da banda. Não é assim que cada disco eles trocaram de guitarrista. Isso aqui não é o Ronnie Wood, é Manowar. Com todo respeito ao Ronnie Wood. Pessoal, vou falar um negócio pra vocês, cara. É tanta faixa, é tanta vinheta de teclado. Eu não sei o que comentar. Vocês já notaram que eu não gosto muito desses dois álbuns, né? Tem aí uma abertura, Overture to the Hymn of the Immortal Warriors. Depois tem The Ascension, King of Kings, Army of the Dead Part 1, Sleipnir. Esse álbum é conceitual, tá contando a aventura do herói, tá falando de Odin, falando dos deuses. Aí vem a faixa que eu acho a melhor do disco, cara. Loki, God of Fire. E é sempre assim, uma faixa pesada, depois uma tecladeira, um negócio sinfônico. Blood Brothers, Overture to Odin, The Blood of Odin, Sons of Odin, Glory, Majesty, Unite, Gods of War, Army of Death Part 2, Odin, Hymn of the Immortal Warriors e Die for Metal. Não gosto de ouvir esse disco, pessoal. É muita enrolação. Quando eu vou ouvir Manowar, eu quero ouvir heavy metal. Eu não quero ouvir reflexão. Sabe, viagem. Se eu quiser ouvir música clássica, eu ponho um Beethoven. Manowar tem que ser matador. Esse disco aqui não me desceu muito bem. Mas a minha faixa preferida, como eu já disse, tá aí. Loki, God of Fire. Século XXI adentro. Quinta fase. A fase que eu chamo de síntese, porque o Manowar vai pegar um pouquinho de cada coisa e tentar entregar um álbum mais uniforme. Temos uma mudança brutal no timbre do baixo de Joey DeMaio. Uma coisa assim absurda. Ficou um baixo moderno. Nós vamos ter novos membros. Vamos ter um equilíbrio entre todas as características anteriores. É possível notar nesse álbum The Lord of Steel. E é um álbum mais power. Vamos ver o que o Manowar vai fazer depois. Tá aí, The Lord of Steel, lançado em junho de 2012. Rapaz, há mais de 10 anos que o Manowar não nos dá um LP novo, um disco, um long play grande. Ele lança muito EP. Você pode conferir na página do Manowar, é EP direto sendo lançado, mas disco mesmo, álbum mesmo que é bom nada. Aí, Magic Circle Music, produção do Joey DeMaio. E nós temos aí Joey DeMaio, Eric Adams, o Carl Logan, que depois eu vou comentar o que acontece, ele cai fora. E o Donny Hansik na bateria. Tá aí, Carl Logan, Joey DeMaio, Eric Adams, Johnny Hansik. O pessoal tá ficando velho, hein, cara? O pessoal tá ficando velho. Não são mais aqueles heróis dos anos 80. Cara, esse disco eu gosto muito. Eu ouvi críticas negativas, mas desabono essas críticas. Eu me apaixonei por esse álbum. Começa destruidor, com riff de guitarra incrível, com The Lord of Steel. A faixa 2 tem um refrão que convoca a galera, convoca você, Man Warrior. Imagina, cara, você na arena cantando isso. Muito boa essa música. Born in a Grave, cara, eu acho ela com uma linha de baixo sensacional. Righteous Glory é muito boa. Touching the Sky, cara, que música bonita, cara. O refrão, então, é lindo. Blacklist é uma música que tem um ritmo randômico de contrabaixo, uma coisa muito legal. Expandable, El Gringo, que foi trilha sonora de um filme, e é uma música muito bacana, e fala ali de um cowboy, né? Annihilation, Heal, King and Die, uma música que retoma aí aos tempos de Kings of Metal, e termina com The Kingdom of Steel, tudo paulada. Não tem uma música aí que você fala, não, cara, é um disco violento, é um disco sensacional. Minha faixa preferida, Blacklist, essa faixa é hipnótica. E aí nós temos aí, né, Carl Logan se envolve com ilícitos, como você tá lendo aí, né, atividade ilegal envolvendo menores. Pô, que mancada, hein, cara? Você é coisa de metaleiro, de rock and roll?
Tivemos um evento aí passado envolvendo Pete Townshend, depois tivemos o guitarrista do Megadeth e aí Carl Logan. O pessoal criticou o Manowar porque o Manowar não falou muito sobre o assunto. Emitiu uma pequena nota e demitiu o Carl Logan, que está em cana. O Scott Columbus falece aos 54 anos, de motivos aí bem suspeitos. Teria ele obliterado a própria vida. Pois é. Entramos aí com Yves Martel na guitarra e Anders Johansson na bateria. É quem está acompanhando o Manowar, lançando os EPs mais recentes e tocando nas turnês, obviamente. Manowar aí que vale a pena destacar que é uma banda que sempre se gabou por tocar mais alto do que todas. Teve o episódio do último Monsters of Rock em que o Manowar veio no Brasil, que eles tocaram tão alto que não deu para entender o som porque distorceu demais. Mancada, né, cara? Bem mancada fazer um negócio desse. O Manowar daí, cara, é um enigma, né? O pessoal vai criticar o Manowar pelas regravações. Mas por que das regravações? É porque agora o Manowar tem uma gravadora própria. Ou seja, eles querem ser donos das músicas, das versões deles. Porque as faixas de Battle Hymns, Kings of Metal, Into Glory Ride, Hail to England estão lá com as gravadoras anteriores. O Joe DeMaio quer ser dono dessas faixas, então eles estão regravando os discos. Inclusive deu uma mexida boa na capa de Into Glory Ride. Ainda bem, na minha opinião. Não gostei dessas regravações, sinceramente. Eu não consigo ouvir isso daí, cara. Eu sou muito fã das gravações clássicas. Manowar continua em alta, é um nome importantíssimo. Vai tocar no Brasil em setembro de 2023, ou já tocou no Brasil em setembro de 2023, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo. E para encerrar, quais são os 3 álbuns favoritos do Manowar? O meu top 3 do Manowar tá aqui. Battle Hymns, Kings of Metal e Louder Than Hell. São álbuns assim que eu sou apaixonado, mas eu gosto de todos. Não, com exceção ali dos que eu citei, da fase classicosa do Manowar, né? Eu realmente não gosto de Gods of War, gosto de algumas faixas de Gods of War. E Warriors of the World eu gosto, cara, mas tem momentos em Warriors of the World que me deixa assim incomodado, porque não tem aquela pegada heavy metal. O que me marca no Manowar é a pegada heavy metal, a entrada violenta, agressiva, o heavy metal reto e cadenciado. Isso aqui é Manowar. E é o seguinte, meu amigo, se você não conhece Manowar, tá aí a dica, conheça Manowar, aproveite que nós estamos num momento histórico único, no qual você tem acesso a tudo, vá atrás da discografia do Manowar e se assenhore, meu caro, tenha o conhecimento e passe a conhecer a discografia dessa banda importantíssima. Hail!